Olá, gente. Estamos novamente aqui na aula 6 e agora a gente vai dar continuidade aos tipos primitivos. Na aula anterior a gente viu os tipos escalares, que foi o booleano, o integer, o float e o string, né? E agora nós iremos ver os tipos compostos, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver os tipos compostos apenas o array e o object, como é que funciona. E na próxima aula nós veremos o callable e o iterable, tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver o array. Para quem não sabe, o array ele é apenas uma lista de elementos, né? Onde uma única variável eu posso armazenar vários valores de forma simultânea, inclusive de tipos diferentes. Tá? Então vamos aqui no Sublime Text, vamos abrir aqui a tag de abertura do PHP, vamos fechar. Pronto. Eu vou criar aqui, por exemplo, um array. Eu vou chamar esse array posso chamar de vetor, tá? Onde ele vai receber uma lista de vários elementos. Por exemplo, ele vai receber uma string com o nome header, e depois ele vai receber um número inteiro, né? Lembrando, pessoal, que eu posso armazenar nessa única variável vários elementos, tá? Em uma só variável, até porque isso se trata de um array. Um array nada mais é do que uma matriz. Eu posso ter uma tabela e dentro dessa tabela a gente pode armazenar, né, várias informações e de tipos diferentes. A gente vai ter uma aula lá na frente sobre arrays, uma aula exclusiva apenas para isso. O foco agora é só apenas para explicar para vocês esse tipo primitivo, né, esse tipo de variável que a gente trabalha muito nas linguagens de programação, que são os arrays. Vamos colocar o próximo tipo, 1.78. Vamos colocar aqui um true, tá? E vamos finalizar, tranquilo? Agora eu vou dar um vardup, tá? Eu vou despejar lá no meu navegador o valor de vetor, tranquilo? Então vamos colocar aqui vetor e agora vamos abrir o nosso navegador, tá? Abrir o nosso servidor aqui, localhost, barra header, né? A minha pasta. Eita, tá muito... O zoom aqui tá demais. Pronto, vamos aqui na aula 6. E olha aí, pessoal, o que o meu vardup ele me mostra. Ele fala que eu tenho aqui um array, tá? O tamanho 4, certo? Então veja que eu tenho 4 elementos no meu array. Cada elemento do meu array ele é representado por um índice, tá? Então se você for voltar aqui, ó, o primeiro elemento do meu array, tá? Ele nesse momento a sua posição ele está na primeira posição. Só que no array, a primeira posição do array ela começa pelo índice 0, tranquilo? Então o header, né, ele é representado pelo índice 0, o número 10 ele é representado pelo índice 1, o número 1.78 é representado pelo índice 2 e o true ele é representado pelo índice 3. Então aqui eu tenho, né, total de 4 elementos, tá? Onde cada elemento ele está me dizendo qual é o tipo, né? E a posição que ele se encontra. E aqui, como se trata de um string, ele também me fala qual é o comprimento dessa string. Então, ele me fala aqui que o nome header possui 5 caracteres, tranquilo? Em seguida vem o índice 1, né, onde eu tenho um inteiro, que é o elemento 10, índice 2, float, elemento 1.78, e o índice 3, que é o tipo booleano, que é o valor true. Então, tudo isso eu tenho dentro de um array, né, dentro de um vetor, tá certo?
Aqui se eu colocar, eu posso colocar quantos elementos eu quiser. Vou colocar uma outra string, né? Vírgula. Vou colocar aqui curso de PHP. Eu vou salvar dando Ctrl S, vou lá no meu navegador, atualizar minha página e aí ele acrescenta aqui o próximo elemento, tá? Que no caso ele se encontra na posição 4, string, né? Que ele é uma string, ele está entre as aspas, como eu já falei para vocês, tudo que está entre aspas, né? É uma cadeia de caracteres alfanumérico, né? Então aí eu tenho um texto, eu tenho uma string. E o tamanho dessa string, né, são 12 letras, 12 caracteres. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é um tipo primitivo composto, tá? Então, aqui na minha matriz, né, no meu vetor, eu tenho aqui alguns elementos, e aí eu posso ter quantos elementos forem necessários. Caso eu queira imprimir apenas um valor de um determinado elemento, tá? Do meu vetor, eu posso vir aqui e colocar echo, tá? E aí eu vou colocar o nome da minha variável, que é vetor, tá certo? Vetor. Em seguida, eu vou colocar entre essas chaves, eu vou colocar o número do índice que representa o meu elemento. Por exemplo, eu quero imprimir o elemento 1.78. Então, qual é o índice desse elemento? Se o primeiro índice ele começa, né, com 0, então eu tenho 0, 1 e 2. Então eu venho aqui e coloco 2. Então ele vai apenas exibir, através do echo, tá, o elemento do meu vetor que se encontra na posição 2. Ok? Então eu vou dar um F5 aqui para recarregar. E aí você vai ver que ele, tá, imprimiu apenas o elemento. Lembrando que eu estou usando o echo, não é mais o vardup, né? O vardup ele é uma função interna do PHP, onde ele vai mostrar a você, além de mostrar o valor, ele vai mostrar qual é o tipo, né, daquela variável. No caso aqui, como eu estou usando o tipo primitivo composto, que é um array, então ele mostra para você qual é a posição, né, ou seja, o índice, ele mostra o tipo, ele mostra o valor, ele mostra o tamanho, tá certo? O echo, ele mostra apenas o valor. E se eu quiser mostrar, por exemplo, o primeiro elemento do meu vetor, então eu boto aqui índice 0. Tranquilo? Lá na frente a gente vai trabalhar também com arrays associativos, né? Arrays que também a gente pode indexar, né? Então vamos deixar para ver isso nas aulas futuras. Não se preocupem enquanto é isso aí. Nesse momento eu quero que você apenas entenda, né, que o array ele é um tipo primitivo composto. Tranquilo? Então esse foi o primeiro elemento, né, o primeiro tipo primitivo composto que a gente viu aqui. Tá certo? O próximo, pessoal, seria, no caso, os objetos. Tá? Conforme dito lá nos slides, né? Nós temos aqui o array e aqui o object. Tá? O objeto a gente usa muito quando a gente está usando um paradigma de programação que é orientação a objeto, programação orientada a objeto. Eu não vou detalhar muito sobre isso agora, até porque a gente está no início do curso, mas esse assunto ele vai ser levado, né, nas aulas futuras, tá? Eu vou abordar aqui no curso, não agora, tá? Um curso também de programação orientada a objeto. O PHP ele também é uma linguagem que a gente trabalha com orientação a objetos, é um paradigma de programação, é uma outra forma de você trabalhar com programação em módulos, tá? Através de objetos. Não vou entrar muito nesse assunto agora.
tá? A ideia aqui é só mostrar, enfatizar como é que cria uma variável de objeto, tranquilo? Então vamos ver como é que faz. Eu vou criar aqui uma classe, tá? Chamada, por exemplo, alunos, ok? E dentro dessa classe eu vou criar um atributo, tá? Esse atributo ele vai ser um private, do tipo string, né? E o nome desse atributo será nome. Eu vou dizer que esse atributo ele vai receber o nome Éder. Éder Rodrigues. Tranquilo? Bom, até então eu tenho uma classe. Não se preocupe com isso agora, o que é uma classe, né? O nome dessa classe, por que foi que eu criei isso. Lá na frente, quando a gente abordar o assunto de orientação a objetos, aí você vai poder compreender, né, o que é uma classe, qual é o objetivo dessa classe, né? A classe ela instancia objetos, ela produz objetos. Então, a gente vai ter aulas, né, bem mais aprofundada para a gente entender, né, o porquê que a gente cria classes. Tranquilo? Não vamos entrar nesse assunto agora. A ideia agora é só aprender a criar uma variável de objeto, como é que ela funciona. Então, se eu atualizar aqui o meu navegador, tá? Ele não vai mostrar nada porque eu apenas criei uma classe e dentro dessa classe eu tenho um atributo, né? Chamado nome. Então, a classe ela é uma espécie de um modelo, né? Um modelo do que o objeto ele vai ter e o que ele vai fazer, né? Então, após o fechamento da classe, né, aqui fora do escopo da minha classe, eu vou criar uma variável de objeto. Né? Eu posso chamar essa variável de obj, de objeto, por exemplo, obj aluno. Tá? E aí, ele vai receber uma nova instância da classe alunos. Tá? Pronto, então aqui na linha 7, nesse momento aqui, está sendo criado uma instância, né, da minha classe, né, a minha classe alunos, né, ela está gerando, ela está criando um objeto, tá certo? Então, se eu for dar agora um vardup, tá, nesse objeto, tá, obj aluno, tá, e aí ele vai lhe mostrar o que exatamente? Ele vai mostrar que isso aqui é um objeto, tá? Que foi instanciado da classe alunos, né? Aqui eu tenho o número de instâncias. E aí ele me diz que esse objeto que foi instanciado pela classe aluno, ele é um private, tá? Ele é o seu atributo, ele é privado, tá? Depois lá na frente vocês vão ver sobre a questão dos métodos de acesso, o private, o public, o método protegido, enfim. Então vocês também vão ter esses assuntos lá na frente. Então aqui o vardup ele está me mostrando, pessoal, tá? Que ele é um private, ele é do tipo string e o nome do meu atributo é nome, tá certo? E aí o valor que esse atributo ele me representa é o valor Éder Rodrigues, que é uma string, tá certo? Que contém 15 dígitos, tranquilo? Então, aqui ele está me detalhando, né, o que é que essa variável de objeto ela possui, tá certo? Então, aqui ele está me dando todo o detalhe sobre essa variável. Tranquilo, pessoal? Aqui eu posso também, além do private, criar um public. Né? Lá na frente a gente vai entender qual é a diferença do private, do public. Eu não vou entrar nesse assunto agora, até porque a gente passaria aí mais de 1 hora nesse vídeo. Tá? E outra coisa também é que a gente precisaria de alguns pré-requisitos para poder chegar nesse assunto. Tá? Então, não se preocupe, como foi abordado agora, esse método aí, esse tipo primitivo que foi criado, certo? Vai ser explicado ainda sobre orientação a objeto, o que é orientação a objeto, o que é uma classe, o que é um objeto, qual é a diferença, né? Então,
toda essa fundamentação vocês vão ter nas aulas futuras, tá certo? A ideia aqui foi só criar uma variável do tipo objeto, né? Que essa variável ela está sendo instanciada, ela está sendo criada, produzida através da classe alunos. Tranquilo? Então, essa é a nossa aula que a gente acabou de abordar, né? Na próxima aula a gente vai ver o assunto sobre os outros tipos primitivos compostos, que é o callable e o iterable. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima.